Olá! Falando sobre as tecnologias aplicadas ao processamento de alimentos, nós sabemos que existem inúmeras tecnologias que são tecnologias clássicas aplicadas para a conservação desse alimento. Tecnologias que envolvem temperatura, que envolvem a adição de solutos, a adição de aditivos, entre outras inúmeras formas de conservar o alimento, né? Sobre a parte de novas tecnologias aplicadas ao processamento de alimentos, nós temos uma busca constante por formas que sejam diferentes das que já são aplicadas atualmente, mas que têm outros tipos de impactos no alimento que é produzido, que tem impactos mínimos ou que anulem os impactos danosos que são produzidos pelas tecnologias clássicas. Sobre as novas tecnologias aplicadas ao processamento de alimentos, então a gente tem um grande leque de tecnologias. E hoje nós vamos falar sobre a alta pressão hidrostática. Só um minutinho, trocar slide. Foi. Sempre nós falamos sobre a questão da necessidade de se conservar o alimento pela questão de aumentar a vida útil, reduzir a contaminação microbiana, ter um alimento próprio para o consumo humano durante o período máximo possível, mas principalmente o foco é microbiologia, né? Outro foco que nós podemos dar também para a questão do porquê processar alimentos, do porquê conservar alimentos e, sobretudo, de porquê buscar uma tecnologia alternativa, pode ser baseado no próprio consumidor, né, nas exigências que esse consumidor tem, né. Nesse gráfico, a gente tem uma pesquisa que foi feita perguntando para o consumidor o que você procura quando você escolhe um alimento, né, quais são os parâmetros que você considera mais importantes, né? O que se destacou foi conveniência e praticidade. 34% dos consumidores buscam alimentos com esse atributo: convenientes, práticos, com preparo rápido, fácil de ser armazenados, questão de embalagens também está pesando bastante, né? Então, praticidade, tem que ser rápido, tem que ser tudo ali na hora, né? Aí, em segundo lugar, que vem a confiabilidade e qualidade, né? A questão de confiabilidade está muito vinculada à questão micro, né? A questão de contaminações, presença de patógenos, né? Ou ausência de patógenos, na verdade, que eu possa conservar esse alimento por mais tempo, antes de ter que voltar ao mercado, fazer uma nova aquisição de um outro alimento para poder estar sempre abastecido, né? Depois, aí, o consumidor já começa a pensar em questão sensorial, prazer. Questão sensorial, o alimento é atrativo, tem um cheiro agradável, o sabor dele me desperta prazer, me dá vontade de consumir mais vezes esse alimento. E, por fim, 21% dos consumidores escolhem um alimento baseado na saudabilidade, bem-estar, sustentabilidade, questões éticas também, danos mínimos ao meio ambiente. E esse dado é bastante curioso, que faz com que o consumidor tenda a procurar alimentos que sejam mais próximos ao alimento natural, mas que se conserve por muito mais tempo do que o alimento natural, né? Se eu tenho minimamente processado uma salada, eu quero que essa salada, que ao invés de ela durar 3 dias na geladeira, eu quero que ela esteja já limpa para o consumo, né? Nesse caso, seja conveniente e prática, mas que consiga armazená-la durante 1 semana, 2 semanas, sem precisar fazer nada por minha própria conta, que a indústria já tenha feito esse processo e eu simplesmente consumo esse produto, né? Então, nas exigências do consumidor, a gente já tem alguma resposta de por que mudar a forma como a gente processa esse alimento. Se ele busca um alimento que seja saudável, busque bem-estar, então a gente tem que procurar uma forma de processar que seja mais próxima, que tenha um resultado mais próximo ao resultado natural, né? Se a gente aplica calor, obviamente a gente tem os danos causados pelo calor, perda de questões sensoriais, alterações sensoriais, perda de vitaminas, alteração de micronutrientes, né? Então, o consumidor quer alimento de alta qualidade, né? Tenha sabor, textura e aparências adequadas, de acordo com o seu gosto, que seja mais próximo ao natural, produto mais natural, saudável, questão nutricional bastante importante aqui, sejam convenientes, que seja fácil de preparar, fácil de estocar e com alta durabilidade, né? Uma vida de prateleira longa. E seja seguro.
Então, a indústria tem que pensar em tudo isso. Frente a essa demanda dos consumidores, qual que foi a reação da indústria, né? Foi buscar alternativas de processamento que sejam menos agressivos, reduzir o uso de aditivos, combinar sistemas de preservação, que aí a gente tem o método de barreiras, que a gente tem vários processamentos menos agressivos sendo combinados para que o resultado final seja um alimento com menos danos causados por cada um desses processamentos, né? E a questão de saúde também. Então, a indústria está reduzindo o uso de sal, de açúcar, de gorduras saturadas, também em resposta ao que o consumidor está buscando, né? A indústria, então, também ela está focada em buscar tecnologias de conservação que alterem o mínimo as características originais, né? Sabor, cor, aroma, composição nutricional dos alimentos e que mantenha as propriedades benéficas dos produtos e atenda a todas as demandas do consumidor, né? Seja prático, se conserve muito bem, mantenha as propriedades nutricionais, seja gostoso, né? Então, a demanda para a indústria está respondendo, né? Frente a isso, a gente tem que saber também por que uma empresa processa alimentos, quais são os objetivos de processar um alimento, né? Que é o objetivo de uma empresa, quando uma indústria, quando transforma um alimento, quando industrializa, não é provocar alterações sensoriais, obviamente. Ela processa porque quer destruir alguma enzima, ativar algum micro-organismo. O objetivo principal, o foco, obviamente, não é destruir alguma questão que seja interessante, né? Não quero ter uma alteração de cor, que a cor final do meu produto não seja interessante para o meu consumidor. Então, a gente tem que entender por que a gente processa, né? Os objetivos do processamento são destruir agentes deteriorantes de alimentos, sejam eles micro-organismos, sejam enzimas, manter ou aprimorar características sensoriais, nutricionais, funcionais do produto in natura. Que esses elementos também se degradam no decorrer do tempo durante a vida útil. Então, quando a gente faz um processamento de alimentos, a gente tenta preservar essas funções, essa funcionalidade que a gente tem do alimento. No processamento, a gente tem que evitar efeitos adversos do calor, né? Que seriam destruição de componentes termolábeis ou termosensíveis, como vitaminas, pigmentos, alterações de sabor. Também evitar efeitos como de sabor e cor indesejáveis. Pode ter um resíduo de sabor amargo, sabor dos compostos de Maillard, de caramelização. Em alguns processamentos a caramelização pode ser interessante. Quando a gente faz caramelo, a gente quer que caramelize, então essa alteração é interessante, é desejável. Mas nessa questão a gente tem que ver quais são os objetivos do processamento e quais são as alterações que eu desejo produzir nesse alimento. Desejo caramelizar porque é o fator que me interessa? Na maior parte dos alimentos não é esse o caso. Então, tem que evitar também o instrumento de caramelizações, né? Também ter eficiência energética, reduzir custos de empresa, questões ambientais também são bastante importantes, né? E os princípios que nós temos é controlar alguns parâmetros físicos, pressão, ondas eletromagnéticas, tamanho de partículas, né? Que aí derivam as tecnologias que nós aplicamos para conservação, processamento com vistas à conservação. A preservação de alimentos, então, a gente tem o objetivo de perda de qualidade, se a gente for falar de maneira abrangente, né? Qualidade, seja ela microbiológica, enzimática, de reações químicas ou reações físicas. Temos a tecnologia tracional, a maior delas, a mais que se destaca é o processamento térmico, né? A gente consegue ter alimentos seguros, né? Então o processamento térmico é eficaz. Não estamos aqui falando que esse método de tratamento não funciona, ele funciona sim, tem resultados muito bons. Estende vida útil, elimina micro-organismos patógenos, mas tem o contraponto, a gente sempre tem prós e contras, né? Mas tem a questão do contra de ter algumas alterações que são desejáveis, como mudanças de cor, sabor, aroma, né? Em busca de uma alternativa para esta questão das mudanças indesejáveis desencadeadas pelo processamento térmico, que nós temos tecnologias emergentes, né? Quais são essas tecnologias? A gente tem, aqui nós vamos abordar hoje, que é a alta pressão,
que pode ser alta pressão hidrostática ou de homogeneização, né? Temos os campos elétricos pulsantes, aquecimento ôhmico, luz pulsante, o uso de ozônio, plasma frio, ultrassom, membranas, micro-ondas, irradiação e por aí vai, né? Como o nome fala, tecnologias emergentes, elas estão emergindo. Então, a todo momento, uma tecnologia nova pode ser agregada à lista. Assim como uma tecnologia que estava classificada como emergente, pode emergir e se tornar uma tecnologia clássica, né? Sobre a questão das altas pressões, né? O histórico dela. Inicialmente, as altas pressões elas eram utilizadas para cerâmica, né? Para prensamento de cerâmica, tratamento de pedras preciosas também, como quartzo e algumas outras, né? Em 1899, foi a primeira vez que se observou que, ao aplicar algo relacionado à pressão, a gente tinha um resultado interessante na parte de alimentos, né? Foi Heath, 1839, que ele verificou que o leite, submetido a pressões, não azeda, né? Ou demora mais para ter esse azedamento, né? Comparado com o tempo de que um leite sem tratar, um leite tradicional, normal, recém-ordenhado, levaria para ter esse azedamento, né? Essa perda de qualidade. Era uma observação incipiente, mas decorreu várias observações e estudos na sequência. Bridgman, em 1914, ele já observou que, submetida à pressão, a albumina do ovo ela coagula. Então, a gente já tem uma outra observação, aqui já é uma questão negativa, né? Perda de qualidade, que é a coagulação. Mas que também derivou em outra, nos dois focos que nós temos para as altas pressões, né? Que é a questão de homogeneização, né? A gente tem a questão de pressão hidrostática para uso para tratamento, eliminar micro-organismos, mas também ou enzimas, tratamento para inativar enzimas, mas também a gente tem a homogeneização. Então, são esses dois focos que nós temos. E foi derivado desse primeiro estudo de 1914. Anos depois, Suzuki, em 1960, já fez então a cinética de desnaturação de ovo albumina, né? Já deu esse foco um pouco mais acurado, né? Dessa questão mais científica. Em 1989, Hayashi, ele já descreveu a preservação de alimentos por uso de altas pressões, né? Então, são estudos que nós podemos considerar como recentes. De 89 para agora são 30 anos, 40 anos, né? Em 1990 já tem um programa chinês para uso de altas pressões, né? O primeiro produto comercial veiculado, que já é em disseminação, com o uso de altas pressões foi uma geleia. Esse produto foi lançado no mercado em 1991. E depois outros produtos japoneses como molhos, iogurtes, sucos, outras geleias começaram a aparecer a partir de 1992, né? Também em 1991 e 1982, aí já apareceram os primeiros estudos europeus e americanos sobre altas pressões, né? Em todos esses estudos, que o último aqui está coberto, mas é de 2000, alguns aspectos ainda não estavam sendo contemplados, que eram estudos de cinética, de inativação microbiana, né, ou cinética de estudos com outras enzimas, né, a gente tem ali do albumina, mas não tem com outros elementos. E quando a gente quer estudar uma tecnologia, a gente tem que saber o espectro completo dela, como que é o comportamento para micro-organismos, para a parte nutricional, né, micro e macronutrientes, para a parte sensorial, para a parte enzimática, se tem efeitos tóxicos e por aí vai, né. Também tem uma carência de estudos combinando pressão com temperatura, né? E também qualquer inativação de esporos, né? Foram algumas observações que não estavam ali, né? O processamento por alta pressão, frente a esse histórico, a gente observa que ela mantém intactas ligações covalentes, né? Afeta ligações não covalentes, que são a de hidrogênio, iônico e hidrofóbicas, e também tem a retenção de atributos de sabor, aroma e cor, né? No Brasil, nós temos alguns pesquisadores que se destacam no campo de tecnologias emergentes, na parte de alta pressão.
Um deles é o Amaury Rosenthal, que é esse nome que está aqui embaixo. Ele é um pesquisador da Embrapa, né? E outra pesquisadora da área é a Diana Fachin, da PUC Paraná, ela que fez essa observação aqui sobre esses estudos que estavam ausentes na literatura, no histórico das altas pressões. Alta pressão hidrostática. Quando nós pensamos em alta pressão e alimentos, a gente pensa nisso, né? Uma panela de pressão. Uma panela de pressão é um tratamento por alta pressão, né? Só que nesse caso envolve calor. Nós temos um meio líquido interior, fazemos o aquecimento, por meio do aquecimento a gente tem o aumento da pressão interna e aí nós conseguimos chegar a temperaturas superiores a 100 graus Celsius no interior desse ambiente, né? É um processamento por pressão, mas não é esse o foco que nós temos com os processamentos com alta pressão hidrostática, tá? Se nós pensamos em estudos com alta pressão hidrostática, né, alta pressão, e pensamos no meio científico, aí a gente já pensa em algo muito parecido com a panela de pressão, mas seria uma escala maior, né, por assim dizer, que seria a autoclave, que também é um tratamento que nós utilizamos pressão, né, esperamos que a pressão atinja pressões superiores a 1 atm, e aí nós temos a aplicação de 121 graus, pelos 15, 20 ou 30 minutos, dependendo se a gente está fazendo preparo de material, se nós estamos fazendo inativação de descontaminação, mas é outra imagem que nós pensamos que envolve pressão, né? Mas o que seria mais coerente nós fazermos uma comparação de quando nós temos processamento por alta pressão, é pensar que nós temos esta imagem aqui. Aqui embaixo nós temos uma moedinha, uma pequena moedinha. Então, o paralelo seria que para fazer a aplicação de alta pressão, nós teríamos a equivalente aplicação da quilogramas-força, né, o peso desses dois elefantes, simultaneamente sendo aplicado nessa única moedinha, né? Então, por aplaçamento, a gente tem a aplicação da alta pressão numa superfície pequena, né? O que acontece, né? Se nós formos fazer esse paralelo, então a gente tem uma câmara, né, com a pressão interna e a pressão externa iguais. A gente começa a abaixar esse êmbolo, né, a gente começa a aumentar a pressão interna, né, quanto mais a gente faz força nesse êmbolo, maior a pressão interna, então a pressão exterior está inferior à pressão interior, né. E depois a gente tem uma despressurização e as pressões interna e externa se equilibram novamente. Mas no momento que nós temos essa pressão interna superior, a gente tem o efeito do processamento por altas pressões, né? Aqui um outro paralelo, a gente tem uma garrafa com água e um elemento ali interior, né? Uma bolinha interior que está sendo igual a pressão dela com a pressão do líquido, né? Quando nós esmagamos essa garrafa, nós só apertamos, a gente aumenta essa pressão interna, né? E essa pressão interna é distribuída por todo o invólucro, todo o líquido que vem interior. E aí essa pressão também vai afetar essa bolinha aqui, né? Então ela vai estar submetida a pressões superiores à pressão atmosférica, né? Essa pressão que nós aplicamos é uma pressão isostática, né? Ela é distribuída por todo o material que está dentro da cavidade que é pressurizada e ela é transmitida de maneira uniforme e instantânea por todo o material que está dentro daquele êmbolo, né? Daquela cavidade. Pressão, a definição, né, de dicionário que é uma grandeza normalmente definida como força por unidade de área. Em física, aplica-se o conceito geralmente aos fluidos, né? E quando o fluido é submetido à força, exerce uma pressão sobre eles, né? No caso, a alta pressão hidrostática, a gente aplica pressões que vão de 500 até 10.000 bar, né? São pressões bastante altas mesmo. Ela é transmitida instantânea e isostaticamente. Ela não afeta ligações covalentes, que são as ligações que estão presentes em vitaminas, atributos de cor, de sabor. Ela mostra que ela consegue destruir bolores, leveduras e bactérias, né, que são células vegetativas,
mas tem uma ação limitada sobre esporos, né? Ela permite a formação de géis, que é a gelificação de pectinas, de proteínas, gelantização do amido, mas tem como limitação que é uma tecnologia onerosa, né? O custo do equipamento e do processo sendo feito em batelada é um pouco alto, né? E aqui um exemplo, uma ilustração sobre o que seria essa alta pressão, né? Nós temos o material, né, do alimento sendo pressionado ou pressurizado por todos os lados, e aí essa compressão aumenta essa pressão interna e nós temos então altas pressões. Equipamentos de alta pressão existem inúmeros, né? A gente tem sistemas contínuos e descontínuos. A maior parte deles são sistemas descontínuos, né? Pela questão da necessidade de fazer essa pressurização. E o princípio deles é que nós temos aqui uma câmara de pressão, né? Esse invólucro externo, quer dizer. Interiormente nós temos o alimento embalado e esses dois êmbolos pressurizam, apertam, como se fosse um aperto, né? Aumentando a pressão interna. Aqui nós temos um modelo de um sistema descontínuo. Nós temos aqui o recipiente onde vai receber a carga de alimento ser tratado. Esse equipamento é fechado e aí sim é feita a pressurização, né? Assim que a pressão se iguala novamente à pressão interna e externa, o equipamento é aberto e a gente retira o alimento tratado. Então, esse aqui é sistemas batelada. Sistemas contínuos podem existir também, né? Por exemplo, aqui a gente tem um tanque de armazenamento de alimento, né? Aqui a gente tem uma bomba fazendo bombeamento desse alimento para os isoladores, aqui onde a gente vai ter os tratamentos do fluido está sendo tratado. Aqui a gente tem três momentos de tratamento, né? O fluido ele pode entrar em qualquer um deles e depois segue o tratamento já para o tanque de armazenamento do produto processado. Aí ele vai para engarrafamento, enchimento e aí segue o seu caminho. Mesmo sendo um tratamento que ocorre em linha, tratamento contínuo, né, que a gente tem a alimentação a partir de um tanque e o produto acabado, embalado, sendo produzido, saindo continuamente, cada uma dessas três bateladas aqui, como eu falei, são bateladas, né? É feito o enchimento nesse daqui, enquanto esse está pressurizando, vai fazendo o enchimento de outro que está na sequência, né? E aí quando despressuriza, o alimento volta para a linha de processo já tratado e o equipamento está disponível de novo para ser carregado com o próximo lote de alimento não tratado, né? Aqui a aparência de outros equipamentos de alta pressão, esses aqui já são equipamentos laboratoriais, né? Aqui a gente tem a cabine de controle, onde estão todos os comandos. Aqui os vasos para pressurização. Aqui a gente tem com 8 vasos, cada um deles, quando a gente consegue fazer, aqui está a válvula e aqui a gente tem o interior que é feito o carregamento do alimento para fazer esse processamento. Esse daqui é um equipamento que a gente tem em Leuven, na Bélgica, que é o Instituto de Pesquisa. Ele tem uma pressão máxima de atuação de 1000 megapascal e a temperatura dele pode variar de 25 graus negativos até 100 graus positivos. Outro equipamento que a gente observa também já usado, né? Esse daqui, aqui ele já tem uma câmara para tratamento de alimento maior, né? Aqui os volumes, a gente pode observar que são volumes pequenos. Aqui o volume já é um volume maior. A pressão máxima que a gente atinge é de 600 megapascal, né? Um pouquinho inferior a dos 1000 em tratamento em pequena escala. E a temperatura dele, a gente pode ter temperaturas que vão de 30 graus negativos até 100 graus positivos. E existem equipamentos comerciais já que são aplicados. Esse daqui é um exemplo deles, né? Aqui a gente só tem a cavidade da abertura onde o alimento é carregado. Ele tem um vaso resistente à pressão e ao fecho, né? Que aqui a gente consegue vedar e fazer a pressurização. A gente tem uma bomba de compressão do líquido, um circuito de alta pressão e uma unidade de controle de comando, né?
E a gente também, como a gente acaba gerando calor, tem uma unidade de aquecimento e arrefecimento, né? Equipamentos instalados, a gente já tem vários no mundo, né? A gente tem cerca de 380 unidades. Se a gente for ver a distribuição deles no mundo, a gente observa que em 1990, quando foi começado a estudar a tecnologia, só existia basicamente uma unidade, né? Que era algo bastante incipiente ainda, que estava no Japão, né? Depois, gradativamente começaram a surgir outras unidades implementadas, né, o crescimento aqui exponencial, devido ao efeito benéfico positivo que se observa nos tratamentos por alta pressão, né. Por enquanto, a gente tem menor quantidade de equipamentos de alta pressão instalados na Oceania, depois na Ásia a gente tem poucos, menos sendo um dos pioneiros nos estudos com altas pressões. Europa, líder, né, principalmente porque a Bélgica despontou bastante na questão do uso de alta pressão. E a América, aí já, principalmente Estados Unidos, detentor da parte de tecnologias, né, aí com bastantes unidades implantadas. Né. Esse estudo aqui, esse levantamento é até 2010, a tendência dele é ter o mesmo padrão de crescimento nos últimos 10, 15 anos. Aqui falando sobre os efeitos da alta pressão que nós temos na cor dos alimentos, né? A gente pensa sempre nos atributos, na questão microbiológica, na questão sensorial, na questão de qualidade sensorial, né? Então, uma das partes dos atributos sensoriais, a gente tem a cor, né? Em produtos à base de frutas e de vegetais, como geleias de frutas, observa-se que a qualidade da cor ela é superior ao tratamento convencional. No tratamento de morangos, observa que a gente tem uma alta retenção da cor vermelha, então o morango permanece com a cor original. Em vegetais verdes, também mantém a cor sob alta pressão. Em estudos feitos foram até 800 megapascal e temperaturas inferiores a 50 graus. Já em cogumelos e cebolas, a gente observa que tem uma descoloração quando aplicada pressão, né? Por isso que a gente observa em alguns alimentos, os efeitos que nós temos do uso de novas tecnologias é positivo, é benéfico, é melhor. Mas em outros, não, né? Outros aí a gente já tem algumas questões negativas. Por isso que os estudos têm que ser feitos sempre para cada um dos alimentos, para cada um dos parâmetros. E aí cada produto vai encontrar a sua tecnologia e cada tecnologia vai ter a sua aplicabilidade favorecida em algum grupo de alimentos, né? Quando nós temos altas pressões em produtos à base de vegetais, principalmente pressões entre 200 e 400 megapascal, a gente tem reação de Maillard e a gente tem uma redução do escurecimento, né? Já o escurecimento aumenta quando a gente tem alterações de pH, né? Baixo pH diminui a taxa de escurecimento com pressões de 600 megapascal. Sucos de laranja, grapefruit, maçã não apresentam diferença entre processamento sob pressão e natural. Então a cor, né, que é o parâmetro que a gente está observando, permanece intacta, né? E cebola a gente observa que além da questão da cor, a gente tem o aroma menos intenso, né, que se assemelha um pouco à da cebola cozida ou frita. Então, para esses alimentos já não seria tão favorecedor o tratamento com alta pressão. Questão microbiológica, né? Sempre bastante importante, que a gente gostaria de favorecer primeiro, que a gente pensa a questão micro, a conservação do alimento, a estender a vida útil, tendo efeitos mínimos na questão de qualidade. A inativação de micro-organismos por alta pressão. Aqui a gente tem uma escala, né, onde a gente tem na base a pressão atmosférica e a gente vai incrementando, aumentando a pressão, né? Pressão que está em megapascal. E qual é o efeito que nós temos sobre os micro-organismos? Pressões de 0,1, pressão atmosférica, depois, se a gente aumentar essa pressão atmosférica para 50 megapascal, a gente tem inibição de síntese de proteínas e redução do número de ribossomas. Então, a gente já começa a ter um dano à hélice de DNA dos micro-organismos, né? 100 megapascal, a gente já tem desnaturações reversíveis das proteínas, compressão de gases dos vacúolos, então a gente já tem um dano maior.
200 megapascal tem danos à membrana, sinais de perda do conteúdo celular. E a partir de 300 megapascal temos desnaturação irreversível de proteínas e perda do conteúdo celular. Então a gente tem a inativação do micro-organismo, né? Aqui uma figurinha esquemática do que acontece com esse micro-organismo de acordo com a pressão. Feliz, aqui é a pressão atmosférica. Quando se utiliza pressões de 250 megapascal, já está aqui desmaiando, está meio sensibilizado. Aumentando a pressão para 600 megapascal, a gente já tem total inativação. Aqui o nosso micro-organismo já está mortinho, né? Então, o resultado final, depois da aplicação da pressão, desnaturação do micro-organismo, inativação do micro-organismo. Em termos de cinéticas, de acordo com a pressão, quantos nós conseguimos inativar do micro-organismo? Se nós partimos de temos vários micro-organismos aqui, né? A gente tem leveduras e a gente tem também bactérias. Nós vamos aumentando a pressão, né? Inicialmente a pressão mais baixa pouco afeta os micro-organismos e conforme a pressão vai aumentando, nós vemos que tem uma decaída, um aumento significativo no decréscimo desses micro-organismos, né? Até chegar no 300 megapascal, que aí a gente já tem inativação da maior parte deles. Existem micro-organismos mais resistentes, como esse aqui, o Zygomicromyces bailey 2406, que é um pouco mais resistente, né? E existem os mais susceptíveis, né? Mas generalizando, 300 megapascal, né, ou 600 megapascal, neste caso aqui, para ter a garantia, seriam pressões críticas, né, seriam pontos importantes na questão de altas pressões. Falando de cada um dos grandes grupos de micro-organismos, né, qual seria a pressão para inativá-los, já considerando que cada mecanismo tem um comportamento frente a cada uma das tecnologias. Assim como acontece na tecnologia térmica, a gente tem micro-organismos que são sensíveis a temperaturas mais baixas ou mais altas, qualquer temperatura ótima deles ou para crescimento. A gente também tem para a questão da barossensibilidade. Micro-organismos aqui, espécies e qual que é a pressão para inativá-los. Bactérias gram-negativas, como é o caso da Yersinia, Salmonella, Pseudomonas, Campylobacter, pressões para inativação seriam da ordem de 300 megapascal. Leveduras, que representantes dessa espécie são a Saccharomyces e a Cândida, as pressões já seriam de 400 megapascal, né? Bactérias gram-positivas, como o caso de Streptococcus, Staphylococcus, Micrococcus, as pressões já seriam da ordem de 600 megapascal. Esporos de bactérias, por exemplo, bacilos, as pressões já seriam de 600 megapascal na condição de 60 graus Celsius durante 40 minutos. E bactérias produtoras de toxinas, como é o caso do Clostridium botulino, pressões já seriam de 600 megapascal acima. A gente observa então que as células vegetativas a gente tem maior facilidade para inativação do que esporos, né, e do que vírus também. No caso, as células vegetativas que sejam gram-negativas, a gente tem maior facilidade para inativação com pressão. A 300 megapascal, a gente já observa sinais de inativação microbiana. E as gram-positivas, já pressões mais altas da ordem de 600 megapascal. Aqui um estudo que foi feito com suco de fruta inoculado com Escherichia coli, na ordem 10/7, uma unidade formadora de colônia por ml, e foi tratado com pressões de 500 megapascal, né? Foi feito aqui suco de maçã, suco de laranja, né? O processamento foi feito com pH original da fruta, né, de pH 3,96 para o suco de maçã, pH 4,19 para o suco de laranja, e a aplicação da pressão de 500 megapascal, né? Pressões que foram aplicadas por tempos diferentes, né? A gente tem aqui tempos de 0,5, né, para tempos em minutos. 0,5 minutos, meio minuto, 1 minuto, 2 minutos. E o que acontece quando a gente faz a contagem depois dessa pressurização? Observem que a gente está saindo de um 10 a sétima, tá? Então a gente tem uma concentração altíssima de micro-organismos. E aqui, se a gente faz o tratamento, depois de 18 horas de tratamento,
a gente observa que a contagem está abaixo do limite de detecção de contagem padrão em placas, né? Que geralmente é de 0,3 log, então, né, abaixo de 1 UFC por ml. Tanto na temperatura, se mantida a amostra à temperatura ambiente, quanto se a amostra estiver refrigerada. Depois de uma semana do tratamento com alta pressão, a gente observa que nas duas situações, tanto o tratamento mantendo as amostras na temperatura ambiente como sobre refrigeração, a gente mantém a contagem abaixo do limite de detecção do método de microbiologia, de contagem de micro-organismos em placas. E mesmo depois de 1 e 2 meses, que já seria um tempo de tratamento de vida útil, de vida de conservação alto para um tratamento para um suco, a gente observa que ainda assim, microbiologicamente, esses alimentos ainda estão aptos para o consumo, que ainda assim não foi observado o crescimento de micro-organismos, né? Ainda assim estamos abaixo do limite de detecção, né? Qual que é, se a gente passar para outro parâmetro, se a gente passar na questão da inativação enzimática, nós podemos inativar enzimas também, né? O mecanismo de inativação enzimática pela pressão. A gente tem o efeito da pressão nas reações químicas e bioquímicas, né? Também a gente tem uma alteração do volume, né? Um ΔV que altera, porque a gente tem essa compressão, comprimindo a gente tem a alteração do volume, né? Esse efeito da pressão, ele é descrito pelo princípio de Le Chatelier, né? E a pressão favorece reações acompanhadas por diminuição de volume. O princípio de Le Chatelier, o que ele fala? Que aumento da pressão, a gente vai ter contração do volume, e essa contração de volume vai ter uma alteração nas propriedades, né? Se a gente tem um abaixamento da pressão, então, consequentemente, a gente tem a expansão do volume, né? O princípio de Le Chatelier quem desenvolveu foi Henri-Louis Le Chatelier, que foi engenheiro químico e metalúrgico na França, francês, que viveu entre os anos 1850 e 1936. E ele fez essa observação, correlação da pressão com a correlação do volume, né? Ele que estudou então o andamento das reações químicas e percebeu que era possível prever os sentidos, deslocamentos e equilíbrios químicos, que é o que diz a lei de Le Chatelier, né? Aqui nós temos duas enzimas, né, sendo tratadas por pressão. Aqui a gente tem a polifenol oxidase e a peroxidase, que são duas enzimas que estão no extrato de abacaxi. Aqui o tempo de tratamento foi de 15 minutos, né? E aqui o que acontece com essas enzimas. Aqui a gente tem duas superfícies de resposta. A gente observa que tem um ponto crítico, que é aqui onde a gente tem a pressão de 300 megapascal, temperaturas de 40 graus, que a gente tem onde a gente tem a maior concentração da polifenol oxidase, né? Se a gente deseja inativá-la, reduzi-la, então as temperaturas mais adequadas seriam nesse pontinho aqui, onde a gente tem a menor concentração, que já são de 60 graus, da ordem de 60 graus, e pressões de 600 megapascal. E no caso da peroxidase, a gente tem um comportamento diferente. Por isso que é interessante, é importante nós estudarmos cada um dos compostos para ver qual que é o efeito de cada um que nós vamos observar em cada um dos tipos de tratamentos possíveis, né? Aqui outra enzima, peroxidase, comportamento da superfície de resposta dela já é diferente, né? Parece que a pressão independe, mas a temperatura é bastante mais importante nessa inativação. E aqui, ainda assim, o resultado que a gente obtém é que as temperaturas mais elevadas, com as pressões mais elevadas, é onde a gente tem a maior inativação. A pressurização à temperatura ambiente, a gente tem uma inativação que ela pode ser reversível ou irreversível, e a gente tem uma inativação que pode ser parcial ou completa, né? Essa pressurização, a gente já tem alguns trabalhos descrevendo qual que é a origem delas, qual que é o meio onde esse estudo foi feito, qual que é a pressão que se aplica e quem que fez esse estudo, né? Em abacate, por exemplo, o estudo é sempre feito a pH 7, pressões superiores a 800 megapascal, 25 graus, por tempos altos, né, 60 minutos. Já em maçã, a gente observa ali que pH 5,4 e pH 6.
pressões já mais baixas, de 500 e 600 megapascal, temperatura ambiente, e tempos de tratamentos, no caso ali pH 5 e 4, é de 1 minuto. Só 1 minuto já seria suficiente para a gente ter inativação enzimática, né? E ali, se a gente tiver pH um pouquinho mais alto, mas perto da neutralidade, pH 6, os tempos já variam de 5 a 60 minutos. Né? Pera, pH 7, 900 megapascal, tempos bastante mais amplos também, 200 minutos, né, que seriam 3 horas, um pouquinho acima de 3 horas. Tomate, a gente já tem tempos de 15 minutos, pressões de 200 a 500 megapascal, e assim por diante a gente tem vários estudos sendo feitos, né, que foram feitos. As referências desses estudos aqui, a gente observa que nós temos inativações que seguem comportamentos de primeira ordem, né, que seguem essa fórmula aqui, né, que nos permite prever qual inativação nós vamos ter, de acordo com a pressão e o tempo de exposição que nós vamos ter do nosso alimento. Temos modelos bifásicos também, né, outra forma de comportamento frente à pressão, e de outro modelo, terceiro modelo, seria de conversão fracionada. Né. São cinéticas, e aqui a gente tem a apresentação de uma cinética para inativação de PME, né, na banana. Aqui a gente tem pressões 600 megapascal até 700 megapascal, temperaturas refrigeradas de 10 graus Celsius. E o que acontece na relação que a gente tem do PME frente ao PME inicial, em função do tempo. Aqui a gente observa esse parâmetro, esse perfil de decaimento, né? A alta pressão, ela já tem um uso industrial, nós podemos encontrar alguns produtos no mercado que foram tratados por alta pressão, né? Principalmente comércio japonês, asiático, nós temos bastante produtos. Temos sucos, vários sucos, a gente tem tanto na Ásia quanto na Europa, também já se observa esse tipo de produtos. Guacamole também, pela questão da conservação de partes enzimáticas, bastante importante. Produtos prontos para o consumo, com já simplesmente de aquecimento rápido, para consumo também. E aqui umas geleias, onde expressamente elas colocam high pressure, né, tratadas por altas pressões. Né. Aqui outros produtos, né, a gente tem água de coco, que é interessante, né, se a gente for falar de sucos, geleias, água de coco acaba sendo um suco também, né, um extrato aquoso, interessante para tratamento e já sendo comercializado, né. Vários derivados de carnes, né, também, guacamole, muitos produtos que usam abacate no preparado, ali sendo comercializados, carnes com efeito bastante interessante sendo comercializados, né. Um dado aqui do Hyperbaric, que sendo citado de Juliano, em 2013, fala que nós temos 160 sistemas de altas pressões distribuídos em 80 empresas, 80 companhias, né? A gente sabe que esse valor é maior, que a gente já tem outro estudo que estava reportando mais de 200 empreendimentos, né? Mas cada referência tem a sua fonte, então, se a gente considerar esse dado de 2013, são 160 sistemas, que produzem anualmente, industrialmente, uma média de 350 mil toneladas de produtos barotratados, né, tratados com altas pressões. Em 2012, esse valor foi de 350 mil toneladas, a tendência é de crescimento, mas a gente observa que esse valor, 350 mil, é um valor bastante expressivo. Né? A maioria das aplicações da alta pressão foi para pasteurização a frio, já com produtos embalados, que é uma das grandes vantagens que nós temos com o processamento de alta pressão, que a gente pode tratar alimentos já na sua embalagem de comercialização, que é bastante interessante para o comércio, né, para a indústria ter esse tipo de aplicação. Os produtos que nós temos que foram tratados, a gente tem 29% que são produtos vegetais. Segundo lugar, produtos de origem cárnea, né, 26%. Produtos de frutos do mar e de pescados, 13%. Sucos e outras bebidas, 14%.
e aí outros produtos que ficariam com a porcentagem de 18%, né? Destacando no mercado, então, a gente tem muitos produtos de origem vegetal, né? Depois alguns carnes e sucos. Sobre a questão de efeitos que nós temos na parte nutricional, né? A gente já falou de alguma coisa, mas aqui especificamente sobre uma das vitaminas. A gente tem vitamina C e beta-caroteno, por exemplo, né? A gente tem perda de vitamina C e de beta-caroteno, aqui em porcentagem, em polpa de manga pressurizada e pasteurizada em relação a um controle não processado, né? Aqui a gente observa quais são as amostras, né? A gente tem aqui as pressões, cada uma delas, P1, P2, P3 até P9, que varia as pressões de 200, 300 e 400 megapascal, temperaturas de 25 ou 35 graus, ou 30 aqui também, ponto central, e os tempos de 5, 10 e 15 minutos, né? Aqui na vitamina C, a gente observa que a gente tem condições onde a gente tem uma perda aumentada, né, que seria nas condições P3, P4, ou seja, P3, P4, a gente tem temperaturas superiores com tempos maiores, né? Então, não é tão favorável. A gente tem perdas que são menores ainda do que as amostras pasteurizadas, né? Mas ainda assim a gente tem alguma perda. Os melhores tratamentos seriam onde a gente tem a pressão mais baixa, que seria 200 megapascal, e temperaturas mais baixas, 25 graus Celsius, né? O tempo parece não ter tanta influência, de 5 e 15 minutos, as perdas foram similares. Na questão do beta-caroteno, aqui a gente já observa que a amostra pasteurizada tem maior degradação e que é comparável com amostras que são tratadas com 400 megapascal. Por isso que a gente tem que fazer estudos para cada um dos fatores, fazendo essa composição da pressão, temperatura, tempo, e fazer esse estudo, que são estudos bastante aprofundados, né? Algumas tendências de mercado, né? As altas pressões, elas mostraram que elas têm resultados interessantes, então as tendências de mercado seriam expandir o uso dessa tecnologia para outros produtos. Uma das tendências, aqui quem fala inclusive é a Mauri Rosenthal, do Embrapa, é aplicar essa tecnologia a alimentos funcionais, que possuem compostos bioativos, que têm função nutracêutica, que tem algum aporte de benefícios para a saúde, né? E essa seria uma tendência interessante, né? Já que a parte de estudos até agora mostraram que as altas pressões conseguem inativar micro-organismos, ter um alimento seguro e manter mais satisfatoriamente os atributos, né, dos alimentos, né, seja atributos funcionais, nutricionais, por aí vai. Estudos sobre alta pressão, agora a gente começa a observar muitos, né? Tem até livros sendo publicados, capítulos de livros despontando. Então agora a gente já tem estudos, são recentes, a partir dos anos 90, 2000. Então a gente tem muitos estudos, ainda tem muitos estudos aparecendo e muitos estudos por serem feitos, né? Um dos estudos que nós observamos, que é o efeito da pressurização em presunto, né? Que tem uma amostra que foi pressurizada com 120 dias de armazenamento e uma amostra não pressurizada com 32 dias de armazenamento a 5 graus, né? A gente observa que as amostras que foram pressurizadas têm uma qualidade equivalente ou melhor do que as amostras não pressurizadas que permaneceram em armazenamento por tempo mais curto, né? Então, efeito interessante, podemos pressurizar produtos carnes, né? Mais uma demanda que nós temos, que a gente atende quando a gente faz o processamento de alimentos, é pensar na demanda energética, emissão de gases de efeito estufa, pensando na questão ambiental. Na questão energética, não só a questão ambiental, mas a questão de consumo que nós temos também na empresa, né? Vários estudos complementam as questões dos dados de segurança do tratamento com altas pressões, com os dados microbiológicos, sensoriais, e trazem algum dado, algum apontamento sobre a emissão de gases que nós temos durante o processamento, né? E o uso de energia, né?
o uso de energia com tratamento térmico ainda assim é maior do que o uso de energia com outros processamentos, né? Produto fresco, obviamente, exige um uso de energia, seja para simplesmente embalagem ou para colheita, mas então já é menor do que o uso, obviamente, do tratamento térmico. E o de altas pressões a gente usa menos, um pouquinho menos de energia, né? Emissão de poluentes, de gases, né? Que podem aumentar o efeito estufa. Processamento térmico tem efeito menor, sem tratamento tem efeito um pouco maior, por causa que o alimento continua viável emitindo gases. Alta pressão parecido com o processamento térmico, né? Falando de custos, esses dados são dados que não são tão atualizados, mas e servem apenas para ter uma ordem de grandeza de quanto custa ter um tratamento por alta pressão implantado, né? Aqui 2 equipamentos de uso industrial, a aparência deles. Esses aqui, tratamento em contínuo, que a gente tem a carretilha de abastecimento da matéria-prima, do material a ser tratado. De capital, se a gente tiver um equipamento de 55 litros, né, um equipamento pequeno, o custo dele é de aproximadamente $500, né? Mas fora, isso falando apenas do equipamento, fora a questão de instalações, fora a questão de elementos acessórios que precisam também, né? Simplesmente falando da câmara para tratamento com alta pressão. Um outro equipamento que aqui com 525 litros já custa da ordem de 4 milhões, né? 500 dólares, não, 500 mil dólares, tá? E aqui 4 milhões de dólares, né? São equipamentos bastante custosos, bastante onerosos, né? E custo operacional, custo estimado para a ordem de grandezas apenas. Aqui o custo já em libras. Mão de obra 0,009 por libra do alimento processado, né? Dólares por libra do alimento processado. Manutenção 0,018, né? Dólares por libra. Depreciação do equipamento 0,0185 dólares por libra, e então daria um custo aproximado operacional por libra, né, por peso do alimento processado, né, fica mais fácil de entender. Então o total seria de 0,0455 dólares por libra, né, por peso do alimento tratado no final. Aqui é outro efeito interessante que nós temos da processamento por alta pressão, que é no caso de amaciamento de carnes, né? A gente tem uma carne in natura, uso de pressão com 100 megapascal por 15 minutos, 200 megapascal 15 minutos, 300 megapascal 15 minutos, né? 2 amostras, e a gente observa que nas amostras tratadas durante 15 minutos, a gente não tem danos à coloração, mas que se a gente aumenta a pressão, aumenta o tempo de tratamento, aí a gente já começa a ter alguns efeitos que não são interessantes, né? Aqui a gente observa que a gente tem uma perda da coloração. Então, alguns compostos aqui se perdem, esse alimento como carne in natura controle já não é tão interessante, né? Em altas pressões também pode ser utilizado na maturação de queijos, é mais um uso que nós temos. Aqui os efeitos que nós temos. Géis de eletroforese, para ver que a gente não tem perda das bandas, as amostras controle tratadas com alta pressão, a gente aparece um desmembramento dessa banda inferior, né? Então tem resultados interessantes, que a gente tem os grupamentos amino, né, da parte de proteínas, que sofrem alterações, mas podem sofrer alterações que não são tão danosas, tão prejudiciais ao produto, né? Alguma aplicação potencial já que foi relatada, que é a questão do queijo Minas frescal, probiótico, né? Então a gente tem elementos que a gente quer manter, acrescido com cenoura, né? Aqui tempo de estocagem, se a gente tiver processamentos controle, 200 megapascal e 300 megapascal, a gente observa que a questão microbiológica, as amostras que têm maior quantidade de micro-organismos são as amostras não tratadas, e aí a gente tem um decréscimo na quantidade de micro-organismos de acordo com o aumento da pressão. Outro gráfico está falando da contagem de Listeria monocytogenes em queijo, nessa amostra do queijo, em função do tempo, né? Então a gente tem
que as amostras que foram barotratadas, elas permanecem estáveis por mais tempo, né? Também outra aplicação potencial é na ativação enzimática, na mostura, na fabricação de cerveja, que já é outra explicação, que a gente quer inativar geralmente. Aqui a gente quer ativar enzimas, né? É um estudo interessante, aqui a gente tem a extração de fenólicos nessa parte superior, extração de fenólicos e atividade antioxidante do extrato de bagaço de uva. O bagaço de uva está sendo bastante aplicado para a extração de enzimas, concentração de enzimas para uso em bebidas fermentadas. Nesse caso, uma das fermentadas, a cerveja. E esse outro estudo aqui embaixo é a alta pressão, né? Tentando reduzir o tempo de exposição, né? Então, seria um tempo de 5 minutos versus o tempo de 80 minutos e a energia que o processo, que exige esse processo, né? Bastante interessante esses estudos, dá algumas ideias para estudos posteriores que poderiam ser feitos, inclusive, né? Falando a questão sensorial, que é uma das grandes demandas do consumidor, a gente tem que o julgamento, a aceitação do consumidor é que vai levar ao sucesso no mercado do uso dessa tecnologia, ao sucesso no mercado do produto que foi tratado com essa tecnologia, né? Aqui a gente tem um mapa de preferência, né, que foram estudos sensoriais que foram feitos das amostras com os consumidores, e a gente observa que os produtos tratados com alta pressão, eles são bem aceitos pelo consumidor e não vê-se diferenças com relação aos outros produtos tratados com outras tecnologias no mercado, né? Aqui, de novo, no impacto do consumidor, a gente tem um suco de abacaxi, né, já é um produto, inclusive, comercial. O consumidor, o que ele pensa na questão? Ele pensa na questão da marca, quando ele vai consumir esse produto, da definição de informações e preço, né? A questão da tecnologia, ela funciona muito bem, a questão dos tratamentos por altas pressões, os resultados são satisfatórios, a gente consegue reduzir contagens, a gente consegue estender vida útil, só que nós vimos que os custos da tecnologia são bastante altos. Então, este produto produzido com tecnologias de alta pressão vão ter esse valor agregado, então podem se tornar mais caros do que o valor que o consumidor deseja pagar, né? Riscos que nós temos com o uso dessa tecnologia é o mesmo risco que nós estamos suscetíveis também com qualquer nova tecnologia. Qualquer nova tecnologia que nós usamos para tratamento de alimentos, qualquer nova tecnologia que nós inserimos no mercado, né? Essas novas tendências, a gente tem o risco de serem mal interpretadas pelo consumidor e também ter um marketing, uma divulgação inadequada, incorreta, e a gente acaba tendo uma propaganda que é negativa, né? Então, essa tecnologia, por questões de divulgação, de passar a informação de maneira inadequada, não serem bem aceitas pelos consumidores, né? No começo eu falei que a gente tinha a questão da alta pressão hidrostática e da homogeneização por alta pressão. Aqui nós temos um sistema de homogeneização de alta pressão, que é um sistema contínuo, é um estudo que ainda é incipiente, né? E é aplicado para a modificação de textura, né? Também para potencial de conservação de alimentos, e encapsulação também, né? Para fazer cápsulas, então a gente comprime. A gente tem aqui o bombeamento de um produto, a gente tem o pistão onde a gente vai fazer a pressurização, né? E aqui a gente tem o processo acontecendo para homogeneização, né? Aqui a aparência desse processo, desse equipamento, que é um equipamento da Embrapa, né? Quem fez esse estudo foi o Rosenthal, para a questão de homogeneização, né? Outra alternativa que nós temos para o uso dessas tecnologias, a gente fala tá falando da alta pressão, mas também para outras tecnologias poder ser algo viável, é o uso de métodos combinados, né? Usar essa tecnologia que está sendo desenvolvida com tecnologias outras, né? Usar processamento asséptico com baixas temperaturas, alterar pH, mudar a atividade de água, e entre elas utilizar altas pressões, né?
Tratamentos combinados tem a vantagem de que a gente utiliza tratamentos mais brandos em combinação para que, somando os efeitos de todos eles, a gente tenha um efeito somatório, né, sinérgico, então a gente possa ter uma conservação do produto com danos mínimos, né. Nas altas pressões, a gente tem visto aparecer a questão de processamento térmico assistido por alta pressão. Então, a gente tem pressões da ordem de 8.000 bar sendo utilizadas a pressão, temperaturas mais baixas, 20 graus, 30 graus, e em vez de se utilizar processamentos térmicos, a temperatura de 85, 115, 200 graus, né? Aqui uma formação que o Rosenthal trouxe, eu gosto bastante das colocações deles, então eu trouxe para a discussão aqui sobre a questão das altas pressões, né? O que ele comentou? Ele falou sobre qual que seria a visão das altas pressões para o ano de 2030, né? O que ele fala? Ele fala que uma demanda global que nós vamos ter vai ser demanda por alimentos saudáveis, sem aditivos, sem sal, açúcar, gordura, agrotóxicos, que tem a questão funcional, né, bastante desenvolvida, que se dediquem também, atendam a demandas de grupos especiais, alérgicos, idosos, gestantes e por aí vai, e que sejam sustentáveis, né. Vai ter então um incremento das altas pressões hidrostáticas para preservação em diferentes setores, diferentes produtos, lácteos, pescados, carnes, né, e alimentos com apelo funcional. Esterilização de alimentos, inclusive de refeições prontas, incremento de métodos combinados, né? Utilização em novas vertentes, como extração de compostos bioativos, processos enzimáticos e fermentativos, e também na questão de vacinas, extrapolando inclusive a questão da aplicação em alimentos. Vai ter um incremento da utilização da alta pressão hidrostática para conservação e desenvolvimento de novos produtos, ou também com redução de aditivos. E a comprovação, a percepção de benefícios, custo vai se tornar mais evidente. Isso de forma global. No Brasil, internamente, a visão para 2030 é que o poder aquisitivo e o retorno do investimento ainda não vai ser, vai ter essa compensação. Vai ter uma valorização de qualidade de produto versus custo, isso do mercado consumidor. E a gente vai ter uma comunicação científica e tecnológica mais efetiva. Também ele faz essa visão, esse levantamento para 2050, que seria uma visão a longo prazo. A visão de Rosenthal para a questão global é que nós vamos ter restrições por questão de sustentabilidade, pela questão de menor impacto energético, demanda de água vai ser uma preocupação também. Redução na geração de resíduos vai ser preocupante, né? Obtenção e uso de coprodutos, redução de efeito estufa, né? Então, são questões que são importantes, né, destacar, que podem ser importantes também para o ano de 2050, né? Não 2050 especificamente, mas para daqui um médio e longo prazo. Também vai ter uma estruturação de alimentos, né, impressão 3D, encapsulação, liberação controlada, cultura de células, engenharia de tecidos, questão de biotecnologia bastante desenvolvida, biossíntese, ômico, simbiose, funcionais. Então, nós vamos ter uma questão de estruturação e diferenciação de produtos, né? A impressão 3D já está sendo implantada para outros usos, também vai passar a ser utilizada em alimentos, né? Encapsulação também, vibração controlada, já são coisas que estão sendo estudadas, implantadas paulatinamente. Em 2050 isso vai se tornar algo bastante mais perceptível. Também vai ter dietas personalizadas com base em ciências ômicas, microbiota, de acordo com os grupos populacionais, né? Produtos no mercado também poderão ser encontrados produtos para esses grupamentos populacionais, não produtos que são como matéria-prima e aí sim são preparados em casa de forma mais artesanal para esses públicos, né? Vai ser algo já fácil de consumo, diretamente adquirido no mercado. Isso casa com a ideia inicial de por que nós buscamos o estudo de novas tecnologias, para buscar produtos que sejam mais práticos para um consumo, conservem melhor seus atributos,
que é a busca do consumidor atual. Então, 2050 isso daí vai ser realidade. Alta pressão hidrostática e homogeneização por alta pressão. Vai ter, conforme os custos e avanços para atender ou ser inseridos, métodos combinais para atender demandas. Então, a gente vai tentar reduzir custos fazendo combinação com outros métodos. E o Brasil, finalmente, em 2050, vai estar mais alinhado com o mercado globalizado, vai ter um maior poder aquisitivo, então essas tecnologias também vão estar mais presentes no nosso país. Aí vai ter uma maior demanda por alimentos de qualidade e sustentabilidade. Isso daqui vai ser uma demanda crescente, né? Fazendo um resumo, um apanhado do que foi falado hoje sobre a questão de alta pressão hidrostática e sobre esta nova tecnologia. A tecnologia de alta pressão hidrostática ela já é consolidada em vários países. Ela atende demandas por produtos mais saudáveis, com características sensoriais mais próximas aos produtos frescos. A alta pressão hidrostática e a homogeneização por alta pressão, elas possuem perspectivas promissoras de crescimento com ampliação de aplicações potenciais e novos produtos. É uma tecnologia que está em expansão, né? Ainda assim, ela é incipiente. O Brasil, né? Que o cenário em futuro mais distante depende de avanços científicos, de avanços tecnológicos, se for comparar com a concorrência com a possibilidade de alinhamento com outras tecnologias, né? E aqui era o que eu gostaria de falar sobre a questão da tecnologia de alta pressão. É uma tecnologia bastante interessante, é uma tecnologia que já está sendo implantada, já existem produtos no mercado, principalmente no exterior. No Brasil já são tecnologias, já existem alguns produtos pensados para serem inseridos no mercado, mas ainda a gente não encontra essa tecnologia com ampla abrangência, né? Principalmente pela questão de custos.